Bem-vindos a mais um Fractal Revisa. Hoje nosso último tópico envolvendo reta e ponto, que é a distância entre ponto e reta. Na sala a gente viu alguns exemplos e eu também fiz esses tipos de exercícios sem a utilização de fórmula. E a gente viu que dava muito trabalho, muita conta. Então hoje eu vou trazer aqui a fórmula para a gente conseguir memorizar ela e saber como é que faz para a gente usar essa fórmula. Vamos lá. A fórmula da distância entre ponto e reta é essa formulazinha bonitinha aqui, ó. A distância entre um ponto P qualquer e uma reta R é o módulo de AXP mais BYP mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem são essas letrinhas aí, essas variáveis e essas constantes? O A, o B e o C, lembrando que o A, tanto do numerador quanto do denominador, e o B são o mesmo cara, são os mesmos valores. O A, o B e o C são os coeficientes da equação geral da reta. O A é o coeficiente do x, o B é o coeficiente do y e o C é o termo independente. Mas não se esqueça, é da equação geral. Lembra que a gente tem a equação geral e a equação reduzida de uma reta. A equação reduzida é quando o y está isolado. Mas nessa forma a gente vai precisar da equação geral, quando todos os termos estão de um lado só da igualdade. Então um exemplozinho bem básico, só para a gente aplicar a fórmula é: qual a distância entre o ponto P 2 e 2 e uma reta de equação 5x mais 12y mais 2 igual a 0. Vamos descobrir quem são os nossos coeficientes, só para não ter perigo da gente errar. Eu te falei que o A é o termo que acompanha o eixo x, o valor x, a variável x. Então, o cara que está multiplicando o x aqui é o número 5. Então, no nosso exemplo, o A vai ser igual a 5. O B é o termo que está com o y. Quem está com y nesse é o 12. Então, o B vai ser igual a 12. E o C é o termo independente das variáveis. Então, ele não está com nenhuma variável. Que no nosso caso é o 2. Então, C é igual a 2. Isso aqui envolvendo a reta, a equação geral da reta. Mas eu também preciso do x do meu ponto P e do y do meu ponto P, que no caso os dois são iguais. O x do ponto P é igual a 2, assim como o y do ponto B também é igual a 2. Então todos os dados necessários para a minha conta eu retirei ali, ó. Agora é só aplicar na fórmula. Então a distância entre um ponto P e uma reta R vai ficar da seguinte forma. Módulo de, no lugar do A, 5. O x do ponto P a gente viu que é 2. Mais, nosso B é 12. E o nosso y do ponto P também é 2. Mais o termo independente que é o C, que vale 2. Tudo isso aqui sobre a raiz quadrada de, o A de novo é 5, então aqui fica 5 ao quadrado, mais o B que é 12, aqui fica 12 ao quadrado. Agora é só fazer conta. A distância entre P e R, que é o nosso objetivo, é módulo de 5 vezes 2, 10, 12 vezes 2, 24, mais 2. Tudo isso aqui sobre raiz de 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. Bora! Então a distância aqui vai ficar dessa seguinte forma. Vai ser o módulo de 10 mais 24, 34. Mais 2, 36. Tudo isso aqui sobre a raiz de 25 mais 24, a gente vai achar 169. Lembrando que o módulo, na prática, basta você te retirar o valor que está lá dentro com um sinal positivo. Como no nosso caso o sinal já é positivo, então o resultado desse módulo é ele próprio. Então a distância de P até R é 36 sobre a raiz quadrada de 169, de 169, é 13. Como 13 é um número primo, e não tem como simplificar isso aqui, a distância do ponto P até a nossa reta R
fica de 36 sobre 13. Como não tem unidade, a gente pode usar como sendo 36 sobre 13 unidades de comprimento. Agora vamos ver a segunda parte da sua prova, que envolve circunferência. Bom, falando agora sobre circunferência, nossa parte final ali sobre geometria analítica, bem a introdução, bem o iniciozinho sobre de circunferência. O que é uma circunferência? Circunferência é o conjunto de pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo que a gente dá o nome de centro da circunferência. Então, quando você determina o centro de uma circunferência, você determina ali uma distância qualquer, todos os pontos que estão a essa mesma distância formam um conjunto de pontos que a gente dá o nome de circunferência. E a distância entre esses pontos e o centro, a gente também nomeia ela como sendo raio, que é a nossa principal ferramenta aí que a gente tem na circunferência para calcular qualquer coisa que seja sobre ela. Mas falando basicamente sobre a equação de circunferência, assim como a reta, a equação da circunferência, a circunferência é escrita de duas formas, ou seja, tem dois tipos de equação para representar ela. A equação reduzida e a equação geral. A equação reduzida a gente viu em sala que ela tem esse formato: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Lembrando que o a e o b são as coordenadas do centro. Então o a faz o papel do x do ponto C, que é o centro, e o b faz o papel do y do ponto C, que é o centro. E o r é o próprio raio da circunferência. Já a equação geral, para você chegar nela, basta desenvolver esse cara aqui, ó. Ou seja, esse primeiro termo, x menos a ao quadrado, a gente tem ele como sendo um produto notável. Ele é o quadrado da diferença, que no seu desenvolvimento se torna o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Já esse cara é a mesma ideia, só muda os termos. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui igual ao raio ao quadrado. Só organizando aqui, a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes a, x, menos 2 vezes b, y. E aí pra gente sobra agora o a ao quadrado mais o b ao quadrado. E aí, esse r ao quadrado positivo vem para cá negativo. Então fica menos r ao quadrado igual a zero. Para facilitar a escrita, a gente vai pegar esse termo e escrever ele como sendo o azão. A gente vai pegar esse termo e escrever ele como sendo o bzão. E a gente vai pegar esse termo e escrever ele como sendo um c. Só para facilitar a escrita, tá? Então ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax by mais o c no final. E aí esse azão, esse bzão e esse czão aqui são esses monômios e esse trinômio aqui escrito só para simplificar a escrita mesmo, tá? A equação é a mesma. Vou fazer um exemplo para descobrir a equação reduzida e a equação geral de uma circunferência. Eu tenho uma circunferência desenhada num plano cartesiano em que seus centros têm coordenada 2 e 1. Então o x dele vale 2, que no caso agora é o a gente vai usar o a como sendo o x do centro, e o b vale 1, que no caso é o y do centro. E ele também te informa que o raio dessa circunferência vale 4. Então é bem simplesinho, só jogar lá na equação reduzida. O primeiro caso vai ficar x menos o a, eu sei que vale 2 ao quadrado, mais y menos o b vale 1, tudo isso ao quadrado, igual ao raio, que é 4 ao quadrado. Então, minha equação reduzida fica x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 16. Essa aqui é a equação reduzida da reta. Caso eu queira a equação geral, basta desenvolver essa conta. Então, nesse quadrado da diferença, ficaria quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo. Neste cá, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso aqui igual a 16. Fazendo conta aqui agora, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 2, menos 4x. 2 ao quadrado, 4. Mais y ao quadrado, menos 2 vezes y vezes 1, menos 2y, mais 1. O 16 positivo eu trago para cá, negativo. Reorganizando aqui agora, eu tenho x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 4x, menos 2y. Vou somar agora 4 com menos 16, eu vou ter menos 12, mais 1, eu vou ficar com menos 11. Isso igual a zero. Esse termo aqui, a gente dá o nome de equação geral da circunferência. Então não tem segredo. A equação reduzida sempre tem esse formato, não se esqueça. A e o B são as coordenadas do vértice, R é do vértice, não, do centro, perdão, e o R é o raio. Para achar a equação geral, basta desenvolver a equação reduzida, que você vai encontrar a equação geral. Então, nessa primeira prova, a gente vai tratar só desse comecinho de circunferência, e aí nos próximos vídeos a gente finaliza essa temática. Obrigado, boa prova e até a próxima.